Oi, tudo bem? No diagnóstico de hoje eu vou falar sobre dois conceitos, o silêncio estratégico e a amplificação estratégica. E vou falar deles e analisando o momento atual do governo Bolsonaro, em que o presidente, mais uma vez, que nem fez muitas vezes em 2020 e ao longo do primeiro semestre desse ano, ele vai falar sobre golpe, contragolpe, ruptura e vamos fazer, vamos acontecer, vamos parar, Bom, mas a gente tem que saber quais desses conceitos a gente leva para frente ou a gente silencia. Quando é uma bravata e quando é uma ameaça que deve ser considerada. O contexto é muito importante e, por falar em contexto, eu quero analisar também, de novo, como eu fiz já tem algumas semanas, como é improvável que uma tentativa de ruptura por parte do Bolsonaro dê certo, mesmo que as Forças Armadas embarcassem, o que eu não acredito, embarcassem numa aventura como essa. Vamos lá? Depois a gente fala do silêncio e da amplificação estratégica. Primeiro, vamos falar sobre a improbabilidade de algum golpe, alguma ruptura do Bolsonaro dar certo. Você já parou para pensar o que seria o dia seguinte de um eventual golpe? De uma quartelada, de uma pataquada qualquer, de um monte de militar fazendo alguma coisa, algum tipo de pirotecnia para agradar o presidente? O Bolsonaro ruiria na sua própria decadência. Automaticamente, o Joe Biden, os líderes europeus como Macron, a Angela Merkel e diversos outros do mundo democrático iriam se insurgir, iriam automaticamente criticar o que o Bolsonaro fez, isolar o Brasil e exigir que voltasse à normalidade. O Bolsonaro e qualquer militar que nesse momento se aliasse a ele ficaria ridicularizado não só para a história, mas também no atual momento. Não teria consequência. Não se restabelece uma ditadura da noite para o dia. Está aí a Turquia, que paulatinamente está virando uma ditadura. Está aí o que diversos outros líderes populistas vêm fazendo, o que aconteceu na Venezuela nos últimos 20 anos. Uma ditadura, ela tem etapas. A própria ditadura brasileira, a última, que começou em 64, foi assim. Foi se instaurando uma série de camadas até o momento mais crítico. Até se chegar, por exemplo, a uma censura efetiva, os jornais tiveram, durante um tempo, liberdade. Tá certo que nos anos 60 eles preferiram apoiar o golpe, mas isso é outra questão. Hoje, imagina o que seria a capa dos jornais do dia seguinte de uma quartelada. Dos dias seguintes, das semanas seguintes. As redes sociais. Existem, claro, as bolhas bolsonaristas, mas a grande maioria das redes sociais, tal qual a grande maioria dos eleitores brasileiros, querem democracia. As pesquisas mostram isso. Ou seja, a gente não tem um ambiente no empresariado, entre os intelectuais, entre os militares mesmo, para uma volta de ditadura. A gente se preocupa adequadamente, eu acho, com os indícios de que a cúpula militar atual, ou seja, o ministro da Defesa e os 3 comandantes das forças, estão fazendo o que o Bolsonaro quer, que viraram garotos de recado e tudo que meu mestre mandar do presidente. Tá certo da gente se preocupar com isso, mas não há indicativo de que isso tenha consistência para baixo deles. O militar hoje tem que fazer um cálculo muito difícil sobre o quanto que ele estica de corda, como o presidente quer que as instituições estiquem, e quanto que eles batem pé e correm risco de serem afastados de seus cargos. Esse é um poder de decisão de todo oficial. É um momento de decisão, não é poder de decisão que eu quis dizer, é um momento de decisão que todo oficial tem que passar. Os próprios 3 comandantes têm que fazer esse cálculo. Eles sabem que se eles não fizerem o que o Bolsonaro quiser, eles vão ser demitidos, tais quais os outros foram. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre o que deveria ter sido feito pelas instituições já na primeira ameaça do Bolsonaro. Eu já escrevi isso em outros momentos, eu já falei que pelo menos a abertura de um processo de impeachment o presidente deveria sofrer. Quando não, a conclusão e a cassação do mandato. Mas vamos considerar que isso não aconteceu e não tem condições hoje ainda para acontecer. Com o cenário que a gente está hoje, o que o Bolsonaro pode fazer é continuar na bravata. Muito dificilmente, nesse 7 de setembro que vem sendo alardeado, e o cantor Sérgio Reis, que fez, curiosamente, a novela Rei do Gado, ele veio propagando,
isso dificilmente vai acontecer, vai ter esse impacto que ele falou. Mas a gente, e quando eu falo a gente, sou eu, jornalista, nós jornalistas, mas você também, leitor, você que segue a coluna, segue o Metrópolis, segue a imprensa nas redes sociais e está preocupado com o que recebe no Zap, com o que lê na imprensa, você também tem uma responsabilidade. Você tem que saber a hora de você estrategicamente amplificar um conteúdo e a hora de você estrategicamente silenciar. Eu considero que as ameaças do Sérgio Reis, para serem passadas para frente, só deveriam ter sido passadas mostrando a inconsistência delas. Foi o que, por exemplo, o pessoal aqui do Metrópolis fez. Mostrou que líderes caminhoneiros não estavam respaldando o que o Sérgio Reis estava dizendo. Se a gente amplifica o que o Sérgio Reis está falando de uma maneira sem critério, a gente está fazendo o jogo do Sérgio Reis, o jogo golpista do presidente Jair Bolsonaro. Então, é o momento de silenciar nesse caso. Mas tem o momento de estrategicamente amplificar. Por exemplo, divulgando o conceito de amplificação estratégica e silêncio estratégico. É uma amplificação positiva. Você pode, por exemplo, amplificar mensagens de conteúdo ético e responsável que você gostou. Você pode compartilhar, por exemplo, uma boa reportagem, você pode compartilhar orientações de como enfrentar a desinformação, orientações de como você conseguir estabelecer diálogo com pessoas que você discorda. Você pode amplificar conteúdo jornalístico de qualidade, como eu falei das reportagens. Vou aproveitar e fazer um marketing pessoal, aproveita e compartilha essa análise aqui. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é o momento da gente saber quando silenciar e quando amplificar. Mas é um conceito muito delicado. Eu considero, por exemplo, que é um erro a gente ignorar o conteúdo das mensagens que o presidente enviou no sábado e que a coluna mostrou na noite de domingo e na segunda-feira de manhã. O presidente divulgou uma mensagem falando de um contragolpe, que segundo a mensagem, seria bastante necessária e provável. Tá certo que foi uma mensagem encaminhada, mas o presidente encaminhou do grupo pessoal, do WhatsApp pessoal dele, para uma lista de transmissão, que estão ministros, apoiadores, amigos. Ficar calado sobre isso, ignorar que ele não fez, é muito grave, porque é diferente de uma bravata. Uma bravata é quando o presidente vai para o cercadinho do Alvorada e fala meia dúzia de doideiras, como ele falava como deputado, para os apoiadores. Amplificar essas doideiras, que se elas forem inconsistentes, isso é um erro. Aí cabe o silêncio estratégico. Mas, se o presidente manda para um grupo de confiança dele uma lista de transmissão que tem ministros, amigos, pessoas próximas do presidente, não dá para tratar de bravata. Isso é ele mandando uma mensagem para a tropa. Ignorar isso é ignorar a realidade. E entre silêncio estratégico, amplificação estratégica, vai ou não vai ter golpe, tudo que a gente não pode fazer é brigar com ela.